E, gente, voltando aqui para o nosso estúdio, assim como muitas áreas da medicina e cirurgias neurológicas e cerebrais tiveram muita evolução nas últimas décadas. Um caso recente que aconteceu com o senador norte-americano John McCain mostra essa realidade. Ele teve o diagnóstico de câncer no cérebro, passou por uma cirurgia neurológica, em poucos dias pôde voltar ao trabalho. Isso antes era impensável, né? Pela fragilidade da região que é operada. Então nós vamos saber a que se deve esse sucesso da medicina, né? A gente quer saber. A doutora Daniele de Lara, médica neurologista, está aqui e conversa com a gente. Doutora, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada, boa tarde. Doutora, essa inovação que a gente vê nas últimas décadas é um avanço que eu diria que é algo que traz... Como é que eu posso dizer? A gente se preocupa tanto com o cérebro porque é tão delicado. Quando alguém fala que tem alguma coisa no cérebro, a gente já dava como fadado à morte. Hoje não é mais assim. Não, sem dúvida. Sempre que a gente descobre uma doença, né, ainda mais uma pessoa muito jovem, sempre um susto, né? Que dirá uma doença no cérebro e receber a notícia que vai ter que fazer uma cirurgia no cérebro, então. Isso é associado a muitos mitos, a muitas coisas reais mesmo, antigas, de que as cirurgias cerebrais são cirurgias muitas vezes com uma perspectiva muito ruim, mas nos últimos anos, especialmente os últimos 10 anos, muita inovação tem acontecido nessa área, né? Esse exemplo da cirurgia do senador McCain, que foi uma cirurgia aberta, mas que foi feita através, por exemplo, de uma incisão na sobrancelha. Olha! Nos mostra como é possível mexer numa região tão delicada e obter um resultado satisfatório e permitir que a pessoa possa voltar à sua vida, porque esse é o principal objetivo. Claro, né? Com certeza, e principalmente sem sequelas, né? Acho que o medo é esse também, Exato. Continuar a viver e sem sequelas. Que novas tecnologias são essas? Existem diversas, dependendo da área, né? Então, em relação aos tumores cerebrais, por exemplo, o que nós temos hoje em dia são essas cirurgias chamadas de minimamente invasivas. Esse do senador foi um exemplo. Então, uma cirurgia através de uma incisão na sobrancelha, em que o pelinho cresce e depois nada mais aparece. Ou uma cirurgia em que é feita uma pequena incisão no crânio e através de apenas um orifício é capaz de se remover a lesão que cause o problema. Ou até mesmo cirurgias cerebrais por vídeo, em que através do nariz, sem nenhum corte na cabeça ou na face, é possível fazer uma cirurgia de remoção de um tumor cerebral ou de algum outro problema no cérebro, sem deixar nenhuma sequela. Isso falando de tumores, né? Mas também existem outras áreas, por exemplo, em relação aos aneurismas cerebrais. Existem técnicas que através de cateterismos, que são procedimentos através da virilha, como se faz com o coração, se faz com o cérebro, e ali nós entramos e também fechamos os aneurismas sem precisar fazer cirurgia. Então, essas são as principais, assim. Eu acho que o que mais assusta as pessoas é que a gente pensa, cérebro vai ter que abrir a cabeça, não tem jeito, vai ter que fazer um grande corte, vai ter que quebrar essa parte óssea. Esse é o medo. Então, essas cirurgias, elas têm uma invasão mínima, ao mínimo que a medicina pode chegar. Isso. Hoje, né? É importante deixar claro que nem toda patologia tem indicação de ser tratada assim, né? Claro. Um tumor, por exemplo, depende da localização, o tamanho, que estruturas ele envolve, se envolve algum nervo, alguma veia ou artéria, mas exatamente isso. Então, você imagine que uma pessoa em que tem o seu cabelo raspado, né? Às vezes é um tumor benigno, mas é que uma moça, né? 20 e poucos anos sai com o seu cabelo raspado, pode ficar com até mesmo um estigma de que tem um câncer, e às vezes não é, né? Até mesmo o corte, isso demora a cicatrização, limita mesmo o retorno à vida social, ao dia a dia, enquanto a pessoa pode sair do hospital sem nenhuma incisão, sem nenhum corte. Isso não diminui a gravidade da cirurgia, continua sendo uma cirurgia extremamente delicada, mas de uma forma, como você bem usou a expressão, minimamente agressiva, né? Tentando diminuir essa agressão. Que bom, a gente fica, se é possível, mais tranquilo, ou pelo menos sem aquele grande monstro que a gente imagina. Essas cirurgias com essas tecnologias podem levar menos tempo do que as anteriores? Tanto de cirurgia mesmo, quanto de recuperação, que é óbvio, né? Sim. O tempo de cirurgia não é afetado por isso. A cirurgia demora o mesmo tempo porque a dificuldade cirúrgica na hora de remover o tumor, não machucar o cérebro e tirar essa parte da aderência ao cérebro é a mesma. Mas em relação à recuperação, os últimos estudos mostram que sim. Tanto o tempo de internação em UTI é diminuído, o tempo de retorno ao trabalho também
também é inferior, ou seja, a pessoa consegue retornar ao seu trabalho, à sua vida social, ao convívio com os amigos mais precocemente, então permite. E o melhor de tudo isso é que nós temos isso no Brasil, né? Era uma tecnologia que até poucos anos atrás nós não tínhamos, ou tínhamos em poucos centros, e agora nós temos aqui em Santa Catarina, então está acessível à nossa população. Acho que essa é a notícia mais encorajadora de todas. Sem dúvida. Ontem a gente falou aqui no Ver Mais sobre uma cirurgia para crianças com mielomeningocele, que agora podem fazer já no início da gestação da mãe, quando descobrem, e agora a gente fala então de cirurgias também chegando ao Brasil, para que a gente possa tratar esses problemas neurológicos, né, do cérebro de forma menos invasiva e mais rápida. Exato. Essa recuperação também, como a gente viu ali do senador, é muito mais rápido ele poder voltar ao trabalho e à atividade social, como você falou, né? Hoje, inclusive, antes de vir para cá, eu dei alta uma paciente que operei há poucos dias através do nariz, e eu sempre falo a mesma coisa para eles. Não esqueçam que você fez uma cirurgia no cérebro, porque depois de uns dias não tem nada, não tem um roxo, não tem um corte, não tem nada, então eles acabam ficando um pouquinho apressadinhos, porque se sentem muito bem, o que me deixa feliz. Mas a recuperação é muito mais precoce, claro, exigem os cuidados naturais de quem fez uma cirurgia no cérebro, né? Mas, sem dúvida, muito mais simples, facilita bastante. Então, todo esse susto do diagnóstico de uma doença cerebral, de saber que precisará fazer uma cirurgia no cérebro, pode ser pelo menos amenizado, né? E permitir que a pessoa tenha uma recuperação mais leve. Obrigada, doutora, por trazer essas informações aqui pra gente. Doutora Daniele, que é referência em neurocirurgia aqui na nossa região. Obrigada, doutora.